Sejam todos bem-vindos ao canal Ciências da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma introdução ao livro de Romanos, um texto clássico da literatura cristã e que está inserido no cânon sagrado ou dentro da ciência da religião, livros sagrados, e nesse caso a Bíblia. O livro de Romanos ele está inserido no Novo Testamento, A Bíblia é dividida entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Se você for aí na playlist Bibliologia, você vai ver que tem alguns vídeos que eu gravei sobre a Bíblia. Então nós vamos seguir um roteiro aqui sobre essa obra. E o roteiro que a gente vai seguir é o seguinte: primeiro vamos fazer uma introdução ao tema, ao livro de Romanos, A introdução da introdução, porque o livro de Romanos é tão relevante, principalmente para a atualidade, dentro do cristianismo, dentro da literatura cristã, dentro da teologia cristã. A autoria do livro, Quem foi que escreveu o livro de Romanos, a quem eles foram destinados, todo o livro. Na verdade, todo o texto de cunho religioso, ou mesmo, nesse caso aqui, a Bíblia, todos os livros que estão inseridos no livro sagrado cristão, que é a Bíblia, eles têm a sua autoria, ou aqueles que são colocados como autores dos livros, os seus destinatários e o contexto que esses livros eles foram escritos, Uma das dificuldades hoje na exposição bíblica que eu me deparo quando vou aos cultos cristãos, Aos cultos nas igrejas cristãs, na minha igreja, É a dificuldade que se tem de observar o contexto no qual o livro está inserido, para que entenda o que o autor está dizendo ali naquela parte do texto, e o que os seus ouvintes primários, aqueles dos quais receberam aquele texto, entenderam, E hoje como se pode pegar esse texto hoje e aplicar à vida contemporânea, sendo que são textos escritos há bastante tempo, e que não são textos para a cultura contemporânea, não foram escritos para a cultura atual, mas foram escritos há bastante tempo atrás. Outro ponto é a data em que os livros foram escritos, aproximações, a exatidão de livros tão antigos, que foram escritos há tanto tempo atrás. É um pouco complicado você colocar essa data de uma forma precisa. Contexto histórico, os principais temas que são abordados no texto de Romano, a estrutura lógica do texto e o legado. Então são 8 pontos que eu quero abordar com vocês, Se você estiver pelo Instagram e você e o texto você não conseguiu ver o texto todo, ele está no canal, você encontra o vídeo completo. Ou se você estiver apenas vendo um shot da mesma forma. Então vamos lá, vamos para a introdução, a introdução, a nossa introdução do livro de Romanos, Primeira coisa que Romanos, o texto de Romanos é uma obra bastante profunda, E tem uma influência direta, traz uma influência direta do Novo Testamento para a história da igreja, Os teólogos, inclusive, consideram o livro de Romanos como... Esse livro é considerado, inclusive, como um tratado teológico, Uma dogmática, uma teologia ali, uma teologia sistemática dos evangelhos, Então veja a importância, e a profundidade e influência desse texto. E aí nós chegamos ao nosso segundo ponto. Porque então o livro de Romanos ele é tão relevante? Porque
porque esse livro ele é diferente dos outros livros, e nesse caso os outros livros do Novo Testamento, e porque ele é tão relevante, né? O primeiro ponto é que é uma declaração teológica, né? Você vai ver que é uma declaração teológica e abrangente, né? E também um segundo ponto aqui a ser observado com relação à sua relevância é que essa obra de Paulo, né? Ela moldou de certa forma a teologia da igreja, a teologia cristã, né? Sobre alguns temas, três aqui de bastante relevância, que é a soterologia, né? A doutrina da salvação, né? A graça de Deus, e um outro ponto, né, no qual a obra de Paulo tem moldado a doutrina da igreja, né, a teologia da igreja, é com referência à justiça de Deus, bem trabalhada no texto de Romanos, né? E um ponto também é que ainda ela continua sendo relevante para o dia de hoje, né? O texto de Romanos, ele acaba que oferece ali um guia para que você entenda as bases da fé cristã, né? Paulo, ele trabalhou bastante temas bem temas de uma crucial importância para a teologia cristã, principalmente porque você vai ver que Paulo ele coloca Jesus como a centralidade da vida do crente, e assim também ele convida os seus leitores a que façam uma reflexão sobre a própria condição humana, que ele vai abordar nos 3 primeiros capítulos, vai abordar bem essa condição humana, né? Conhecida dentro da amateologia, que é a doutrina do pecado, né? Como a depravação total, né? Trazendo para, ainda dentro da sua relevância, para a atualidade, né? A ideia de se render a essa graça, a graça salvadora de Deus, né? E aí vai haver a interpretação monergista ou sinergista, né, dos textos de Paulo. Quando nós vamos para o nosso terceiro ponto, que seria a autoria do livro de Romanos, né? Quem então escreveu o livro de Romanos? E esse livro ele foi direcionado a quem? Quem foram os seus destinatários, né? Do qual Paulo remete, já trouxe aqui que o autor é Paulo, né? Conhecido como Paulo de Tarso, né? O mesmo apóstolo Paulo, um dos principais líderes do cristianismo, né? Do cristianismo primitivo, do qual são atribuídas a ele 13 obras do Novo Testamento. Dos 27 livros são atribuídos a Paulo, 14 se colocar Hebreus como sendo de autoria paulina, né? Alguns vão dizer que não, por causa da escrita, do modo como foi escrito, né? Mas se sim, são 14 obras do Novo Testamento, 14 dos 27 atribuídos a Paulo, né? Paulo também, ele foi o sistematizador do cristianismo, né? Ele não só escreveu, como falei, escreveu 13 obras, 14 ou não com Hebreus, e são obras teológicas das quais ele escreveu e trabalhou vários temas, né? Buscando ali, entre esses temas trabalhados, trazer ali resoluções de problemas ou mesmo dúvidas que foram surgindo, porque como o cristianismo ele começou a se desenvolver, né, a partir da morte de Cristo na cruz, ressurreição, dia de Pentecostes, pregação do evangelho, as igrejas começaram a surgir, e com o surgimento das igrejas automaticamente vem o questionamento de problemas, de situações que iam aparecendo e como resolver. Paulo foi um dos sistematizadores. Paulo ele trouxe soluções, diversas soluções para os problemas que foram surgindo na história da igreja. Também temos alguns textos de Pedro, de Tiago, Judas, João, também no Novo Testamento, que também ajudam nessas resoluções, ou mesmo incentivo ou motivação
para que os irmãos, os cristãos, eles permanecessem firmes dentro da sua compreensão, da sua fé, nesse caso aqui o cristianismo. O texto, né, como nós conhecemos, a Epístola aos Romanos, né, e aí nós já temos a ideia dos destinatários, e os destinatários nesse caso são os cristãos de Roma. Uma coisa interessante com relação aos cristãos de Roma, do qual o texto foi direcionado, é que a igreja de Roma ela era composta por convertidos judeus, né? Judeus que se converteram. Jesus ele era judeu, Jesus ele veio para os seus ali, em primeiro momento os judeus não receberam, e o evangelho a partir de Atos capítulo 1, versículo 8, deveria ser direcionado a também os samaritanos e até os confins da terra, né? E aí vem a questão, Paulo direciona o seu texto à igreja de Roma, mas o interessante é que não foi Paulo que fundou a igreja de Roma. Então é a pergunta que surge, então quem fundou a igreja de Roma, a igreja aos romanos, né? O ponto aqui é que não há, de certa forma, um fundador específico, né? Que fundou aquela igreja, mas, segundo a tradição cristã, ou mesmo com base na própria escritura, essa igreja, a igreja em Roma, ela foi estabelecida por cristãos, né, que retornaram à cidade de Roma após um momento do qual alguns consideram que foi o início, a fundação da igreja, né, que foi a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, mais precisamente no livro de Atos capítulo 2, eu vou ler apenas aqui o versículo 10, que vai fazer referência exatamente a esses irmãos que se encontravam lá, dos quais os romanos, né, ou várias outras nações, né, mas eu quero pegar aqui em especial os romanos, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Então, ali também tinham romanos, né? E esses cristãos aqui que teriam levado, então, teriam levado a mensagem do evangelho levado para Roma, né? Onde acabou que essa mensagem ela vai se espalhar rapidamente. A mensagem do evangelho ela ganhou ali, se dissipou por vários lugares, e em especial Roma, né? E aí nós chegamos a um ponto que, claro, né, não há uma precisão quando nós falamos dos livros, dos textos bíblicos exatos, né, mas aproximações. E a data em que o texto de Romano foi escrito, né, alguns acreditam que o livro foi escrito por volta de 57 depois de Cristo, né? E aí nesse caso aqui acredito que Paulo tenha escrito Paulo teria escrito o texto de Romano enquanto estava na cidade grega de Corinto, né? Durante, nesse caso aqui, o período preciso das viagens missionárias de Paulo teria sido a sua terceira viagem. Outros estudiosos sugerem um período, nesse caso, mais amplo, mais precisamente entre 55 e 59, isso nesse caso depois de Cristo. E aí, como então a carta chegou, né? Aí nós podemos ter a partir do próprio texto uma compreensão de como a carta chegou até Roma, né? E aí o texto de Romano foi levado por Febe, né, que era uma diaconisa da igreja em Secreia, essa igreja perto de Corinto. Nós vamos ver isso no finalzinho de Romanos, no capítulo 16, versículo 1 e 2, que diz: recomendo-lhes a nossa irmã Febe, diaconisa da igreja de Secreia, para que vocês a recebam no Senhor, como convém aos santos, e a ajudem em tudo que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Então, teria sido Febe que teria levado o texto.
O contexto histórico, né, quando nós nos deslocamos a entender um pouco melhor o texto de Romanos, em especial ali o contexto histórico do texto, Roma era o centro político e cultural ali do Império Romano, e Paulo ele tinha o desejo de visitar Roma, né? E nesse caso aí, Paulo tinha um plano, né? Com a ajuda ali dos irmãos em Roma, Paulo desejava se deslocar até a Espanha, né? Paulo já havia ali no seu campo missionário, já tinha alcançado, já tinha propagado bastante o evangelho, e agora queria ir além, nesse caso aí, ir para a Espanha. E a carta, então, ela serviria como uma introdução da mensagem de Paulo, né, da sua mensagem, e uma exposição, como eu falei no princípio, uma exposição sistemática do Evangelho. Então nós chegamos eu quero aqui trazer o nosso sexto ponto de 8, né? Já passamos por 5. Os principais temas, né? Claro, eu peguei só 5 pontos aqui, 5 dos principais temas que o texto ele aborda. O primeiro e mais controverso é a justificação pela fé, onde Paulo traz o seguinte argumento, né? A salvação vem pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei. Lembrando que os destinatários era composto tanto por judeus convertidos como por gentios, aqueles não judeus que se converteram. E aí no texto de Romanos 3, 24 e 25, eu não vou fazer a exegese, nem vou fazer a interpretação profunda do texto, porque não é a intenção, mas trazer aqui, nesse ponto, os principais temas, nesse caso, justificação pela fé, e onde está escrito e que vocês se aprofundem. Romanos 3, 24 e 25 diz que, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé, Deus fez isso para manifestar sua justiça, por ter ele na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Em Romanos ainda, né, o capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Então a justificação é através da fé. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos acesso pela fé, agora justificado, acesso a esta graça no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Outro tema central no texto de Romanos é pecado e graça, né? Paulo vai trazer que todos pecaram, mas a graça de Deus ela é suficiente para redimir e salvar, né? Romanos 3, 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? E Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um outro ponto, né? Primeiro ponto, a justificação pela fé, né? O segundo ponto, pecado e graça. E um terceiro ponto é a justiça de Deus, né? E no caso da justiça de Deus, Paulo mostra que Deus ele é justo ao justificar os pecadores, né? Romanos 3, 26 diz: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo, né? E Romanos 4, 5 ainda diz o seguinte: mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça, sua fé em Jesus Cristo. Um outro tema também trabalhado por Paulo no livro de Romanos é com relação à santificação, né? Santificação e vida cristã, né? Se você é um cristão, a fé ela precisa ser acompanhada por uma vida transformada pelo Espírito Santo. Só não tem como ter sido alcançado pela graça e
viver uma vida, continuar vivendo uma vida promíscua, né? Longe da santificação. Mas exige uma vida de santificação e o cristão tem que viver dessa forma. Romanos 8,14 diz que, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora, o cristão ele é guiado pelo Espírito de Deus, né? E traz agora Deus como seu Pai. E Romanos 12,2 diz, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E ainda em Romanos 8,12,3 diz assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivesse obrigado a viver segundo a carne. Porque se vocês vivem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificar os efeitos da carne, certamente vocês viverão. Então, uma convocação para que o cristão viva uma vida de santidade, né? Uma vida de santificação. E um outro tema que eu não vou aqui explorar, porque são 3 capítulos, mais precisamente, é com referência a tá certo. Mas e Israel? Né? E essa relação entre Israel e os gentios? Né? Paulo vai trabalhar isso no capítulo 9 de Romanos até o capítulo 11, né? Onde Paulo vai abordar, no caso aqui, qual é o papel de Israel na história da salvação. Deixo esses 3 capítulos para que vocês meditem e se aprofundem com relação a Israel e os gentios. A estrutura lógica do texto, quando nós vamos no nosso 7º ponto, onde nós vamos ter a organização da carta e a sua progressão teológica do texto. Nós temos uma introdução e saudação, né? Depois a gente vai abordar parte por parte a necessidade universal que se tem da salvação, a justificação pela fé, a vida no Espírito, a soberania de Deus e uma exortação prática à vida cristã, né? Que é a última parte do texto. Paulo vai focar, depois de trabalhar toda a parte teológica, vai focar como deve então o cristão, como o cristão deve viver, que é a última parte do texto. E nós chegamos ao nosso 8º ponto, que seria então qual teria sido o legado então do texto de Romano, né? E Romano ele influenciou a história da igreja, né? E ele tem uma importância muito grande em alguns autores, por exemplo, o mais conhecido dele, Martinho Lutero, né, que foi o líder da Reforma Protestante. Ele foi profundamente influenciado pela teologia da justificação pela fé, né, apresentada em Romanos. E segundo Lutero, Romanos é a parte principal do Novo Testamento e o evangelho mais puro, né? John Wesley também, né, o fundador do metodismo, né? E John Wesley, um fato histórico aqui, John Wesley experimentou um despertar espiritual, né, e transformador quando ele ouviu, né, uma leitura do prefácio de Lutero referente à epístola aos Romanos, né, e que teve uma influência e um despertar espiritual. Santo Agostinho também, né, os escritos de Santo Agostinho, você vai encontrar uma profunda influência das ideias de Paulo, né, sobre a graça e mesmo a justificação nos textos de Santo Agostinho. Tomás de Aquino também, um teólogo dominicano, né, ele vai fazer uma integração à teologia paulina, incluindo os conceitos romanos, né, os conceitos de Romanos os conceitos do texto de Romano em sua Suma Teológica. João Calvino, né, também foi fortemente influenciado pela teologia de Romanos e especialmente, né, 2 pontos específicos com relação à soberania de Deus e a justificação pela fé, né? João Calvino, pai do calvinismo, poderíamos dizer assim. Philip Melanchthon, né,
também foi influenciado pela teologia paulina do texto de Romanos, né? E Philip Melanchthon, inclusive, ajudou a estabelecer a doutrina luterana, da igreja luterana, né? Outro cara muito importante também dentro e que foi influenciado pelo texto de Romanos foi um cara conhecido como Karl Barth, né? Um teólogo. Karl Barth foi um teólogo suíço do século XX e Karl Barth vai escrever um texto, um comentário do livro de Romanos, um clássico da obra literária cristã até os dias de hoje, né? Que é o comentário do livro de Romanos. Outro cara também que foi influenciado por a obra de Romanos, o texto de Romanos, foi Dietrich Bonhoeffer, né? Bonhoeffer foi um pastor luterano e considerado um mártir cristão da Segunda Guerra Mundial, morreu pouco antes da guerra acabar, né? E foi influenciado, inclusive, pelas ideias de Paulo, né? Sobre a graça. E ele vai trabalhar, inclusive, o termo de graça barata e graça preciosa e a vida cristã, né? Recomendo muito ler os textos do Dietrich Bonhoeffer. Outro filósofo existencialista cristão chamado Søren Kierkegaard, né? Foi também influenciado pelas reflexões de Paulo, né? E sobre a fé e a justiça no texto de Romanos. E por último aqui, para a gente chegar à conclusão do nosso vídeo, um cara chamado Blaise Pascal, né, matemático e foi um filósofo francês, também foi alguém influenciado pelas ideias de Paulo, né, sobre a condição humana e a necessidade de redenção. Então você vê que vários autores teve uma influência muito grande, foram influenciados pelo texto de Romanos, né? A conclusão com referência a essa obra, ao texto de Romanos, é que o texto de Romanos é considerado como o pináculo da teologia cristã. Veja a importância da obra de Romanos. Então recomendo, se você ainda não teve uma proximidade com o texto de Romanos de uma forma mais a nível de um aprofundamento, recomendo que você tenha acesso a essa obra e mergulhe, né, em estudar, porque ela influenciou a vida de muitos, né? E é como aqui o finalzinho do vídeo é o pináculo da teologia cristã. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o teu like aí, compartilha o vídeo, deixa o seu comentário para que o vídeo se torne relevante para o YouTube e o YouTube ofereça o vídeo para mais pessoas. É isso e até o próximo vídeo.